O tema da mensagem dessa noite, a verdadeira perspectiva sobre a vida, a partir do Salmo 146, foi lido por todos nós, e o propósito dessa mensagem é para que a gente gere a partir de Deus, da fé em Deus, perspectiva sobre a vida. Porque a gente nós temos atentado para uma coisa: como tem aumentado em nosso país e no mundo o suicídio. Pessoas que perdem a perspectiva, o sentido de viver. E tem sido muito crônico no país, no mundo. Não como uma questão patológica, ou seja, atentou contra a vida por causa de uma doença. Sim, a pessoa perde o controle quando é uma questão patológica, mas não. Pessoas que vão pouco a pouco perdendo o sentido de viver, a vida deixa de se tornar um valor e ela decide simplesmente abandonar a vida, considerando que a morte se torna a grande resposta para os seus dilemas, ou para o seu vazio. Na verdade, se torna um vazio existencial. Para enfrentar isso, é necessário que a gente gere em nós uma verdadeira perspectiva sobre a vida. E não pense que o cristão não está à mercê também de uma vida somente por viver, que perdeu o sentido, perdeu a perspectiva, perdeu o foco, perdeu toda a dinâmica de futuro. E principalmente quando vai chegando a idade, vai avançando, nós vamos avançando na vida, as perdas vão gerando em nós um sentimento de saudade, de ilusão. É necessário forjar para que saibamos começar bem e terminar bem. Mas não somente isso, mas não viver por viver, mas viver porque sabe que existe uma verdadeira perspectiva da vida a partir de Deus, da fé em Cristo, do cristianismo como realidade feliz de vida. Então, qual a verdadeira perspectiva sobre a vida? Primeira, que encontramos nesse Salmo 146, é que ela é o espaço para o louvor a Deus. E o salmista começa com um imperativo, uma ordem: aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, a vida tem que ser um espaço de louvor a Deus em toda a extensão da existência. Porque nós colocamos tanta coisa na vida e esquecemos que o espaço da nossa vida tem, em toda a sua extensão, toda a sua existência, tem que ser para louvor a Deus. Não existe algo mais motivacional do que louvar a Deus. Louve a Deus e perceba como sua estima, suas motivações, elas são renovadas. Agora, murmure, se queixe, e você percebe como tudo em você vai para baixo, se anula. Porque a vida foi construída numa perspectiva de que ela será uma grandeza quando louva a Deus. E louvor a Deus não é somente cantar
músicas a Deus, não é? Hinos, faz parte, cantarei ao Senhor, mas no dia a dia, nós testemunharmos quem é Deus, o que faz Deus e que sentido tem Deus. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, durante toda a minha vida. Esse é o grande significado do louvor. Louvor é algo que se faz diante de alguém. Elogiar, testemunhar. E quando a gente verbaliza, nós assumimos isso no coração. Como está o dia? Olha, até o momento não deu nada certo, mas eu louvo a Deus porque é na vida que as coisas acontecem. É na vida que nós temos oportunidades. Só perde quem tem o que perder. Só não acha quem procurou. Se não procurou, nem a oportunidade para achar tem. Só sofre quem está vivo. Só sorri quem tem vida. E essa é uma grandeza de Deus. Nós estamos tão acostumados com as facilidades que desacostumamos com o sofrimento e com o valor que ele traz para nós. Para se ter uma ideia, grandes escritores, grandes teólogos, grandes historiadores nasceram nos campos de concentração nazista. Outros foram mortos. Mas grandes descobertas. Existe um teólogo que escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, que ele descobre a esperança vendo gente morrer. O significado da dor. A pergunta que faziam é: onde está Deus nisso? E saíram muitos descrentes de lá, muitos ateus. E ele olhou e disse: Deus está lá, agarrado com aquele que está morrendo. Na verdade, ele está morrendo com ele, para também ressuscitar com ele, porque ele é o ressuscitado. E encontrou razão onde todo mundo não tinha encontrado razão ou vida. Sim, a vida tem uma perspectiva. Ela é o espaço para louvar a Deus em toda a sua extensão, do início ao fim, em qualquer oportunidade, em qualquer momento. Não é o sofrimento, a dor ou as perdas que pode nos tirar a vida em seu valor. Louvar a Deus em todo o tempo. Lembre-se, isso é algo individual. Tanto que o salmista começa com uma ordem, um imperativo: louva a minha alma. Não é seguir a onda de pessimismo, seguir a onda de crise, seguir a onda das facilidades, de tal forma que quando sofremos, a vida perde o sentido. Não, o sofrimento tem que trazer sentido para a nossa vida, como também a alegria. O choro tem que trazer sentido, como também o sorriso, porque toda a expressão da vida tem que ser todo um louvor a Deus. O louvor resgata a estima, resgata as conexões dos nossos sentimentos, resgata a nossa disposição, resgata as nossas motivações. Louve a Deus. Sendo a vida o espaço para o louvor a Deus, viver torna significativo como louvor a Deus, né? Viver
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Por que o salmista diz isso? É porque só tem sentido, só é significativo se for para o louvor a Deus. A pergunta primeira dos nossos catecismos: qual o fim último do ser humano? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, se alegrar nele para sempre. Fim último. Ou seja, eu estou me encaminhando, enquanto eu viver, não é? Durante toda a minha vida, estou me encaminhando para me alegrar em Deus. Não estou me encaminhando para uma tristeza absoluta, uma amargura absoluta, um tédio crônico. Eu estou me encaminhando para uma alegria em Deus. Isso ocorre a partir da instrumentalidade do louvor a Deus. Ou seja, quando eu uso o louvor a Deus para cumprir o propósito da minha vida, que é me alegrar em Deus finalmente. É possível que quando criança ou jovem ainda não esteja totalmente alegre, mas vou avançando na alegria, porque fim último é alegrar-se em Deus. Por isso, a verdadeira perspectiva sobre a vida, que vencerá suicídio, que vencerá o tédio, que vencerá a depressão, que vencerá essa tristeza de alma e de viver, é louvar a Deus, crendo que meu fim é alegria em Deus. Alegria em Deus. Segundo, a verdadeira perspectiva sobre a vida é que nela nós devemos evitar a falsa confiança. Por que será que nós sofremos tanto e estamos padecendo tanto na desilusão da vida, que traz suicídio, depressão, falta de motivação, viver por viver? É porque nós temos vivido falsa confiança. A primeira falsa confiança é que tudo tem um jeito. Daí, se tudo tem jeito, eu posso viver sem Deus, porque no final terá um jeitinho. E o salmista diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Tudo tem um jeito. Às vezes a gente percebe que já se torna automático. Você diz: eu acho que eu estou com um problema de coração. Alguém diz: você já procurou seu plano de saúde? Não é mais ou menos assim, não é? Você já foi ao médico? Estamos igual àquelas pessoas que Tiago diz que amanhã viajarei, planejarei, e nem diz se Deus quiser. Cristão, a perspectiva sobre a vida é que ele deve evitar falsa confiança. Nós confiamos, nós acreditamos na medicina, nas respostas que a sociedade pode nos dar e pode nos favorecer. Sim, nós confiamos nas estruturas políticas, nós confiamos em diversas estruturas, mas antes nós temos que encher o nosso coração da verdadeira confiança, que é em Deus. Amanhã viajarei, se Deus quiser. Eu acho que eu estou com um problema de saúde. Mas você já orou a Deus e pediu a Ele direção? Ore. E amanhã procure um médico. Não é ore e ponto final. Não, ore e procure um médico.
ore, busque orientação a Deus, porque quem sabe você nem chegará ao médico, quem sabe você nem precisará disso, porque Deus é o Deus que para Ele tudo é possível. Se Ele quiser, vamos, mas se Ele não quiser, Ele mesmo resolve, porque Ele é o Deus soberano da nossa vida. Se Ele construiu os céus e a terra, o que é o nosso problema para Deus? É nada. Por isso, amanhã viajarei, se Deus quiser. Porque todos os projetos podem estar no papel, tudo pode estar encaminhado, mas se Deus não quiser, nenhum projeto vinga, cresce, evolui, acontece. Então a falsa confiança de tudo tem um jeitinho. É a questão, confio no príncipe, então está tudo certo, ora. Quando o príncipe é a lei, o rei é a lei, é nele que eu tenho que me escorar. Não, você tem que confiar em Deus. Porque às vezes o rei morre primeiro do que você, passa antes de você. Como Isaías viu, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, o trono vazio, mas a visão é que trono vazio na terra, mas preenchido no céu. Viu o Senhor no seu trono alto e sublime, e as abas de sua veste enchia todo o templo. Isso mesmo. Cuidado com a falsa confiança. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A outra falsa confiança é de que a vida é tudo por si só. Daí as pessoas se jogam loucamente em uma euforia no mundo, não é? E aquela questão é prazer pelo prazer. Eu tenho que gozar a vida enquanto tenho vida, porque vai que amanhã eu morro. Uma pergunta que tem sido feita constantemente hoje às pessoas é: se você só tivesse um dia de vida, e o que você faria? Aí as respostas são diversas, né? Se você soubesse que vai morrer amanhã, o que faria, né? E a maioria das pessoas diria: eu faria de tudo para viver num dia o que não viveria numa vida toda. Porque para elas é a vida pela vida. Viveu, acabou. Viveu, ponto final. Por isso que quando percebem que a coisa não está dando certo, começa a depressão, a desilusão e a vontade de morrer. Porque vida tem que dar certo. O que é dar certo? Sempre está eufórico, tudo dando certo. Tem alguns países que isso é bem crônico. Tem um, caracteristicamente, que a pessoa recebe a carta de demissão, vai na janela e simplesmente pula, se suicida. Ou então chega em casa, vai para um quarto e só porque a demissão está dizendo para ele: você falhou, você não. Ou seja, tudo atinge a existência, a vida. Então tem que estar tudo bem, tudo feliz, tudo alegre, tudo encaminhando, todos os projetos desenvolvendo. Se alguma coisa falhar, o sentido de vida não existe. Essa é uma falsa expectativa da vida que devemos evitar, e é uma falsa confiança na vida pela vida. Porque vida é dor, sofrimento, perdas, alegrias, é toda essa diversidade que nós temos que enfrentar. É aquilo, você confia no príncipe?
Só que saiu o espírito dele, ele volta ao pó, os projetos dele morrem. O outro assume o lugar dele, e aí escolhe outra pessoa no seu lugar, e ponto final. Em quem você confiava, foi-se. No que você confiava, perdeu. É uma falsa confiança. Então a verdadeira expectativa sobre a vida tem que ser vivida, mas não numa falsa confiança, mas na verdadeira confiança daquele que é verdadeiro, que é o nosso Deus. E por último, a vida é a condição para compreender, para a compreensão do valor da confiança em Deus. Versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Você tem que viver para compreender o valor da confiança em Deus. Todo dia você é chamado, todo dia você tem que ser educado, todo dia tem que ser ensinado pela sua consciência, o seu coração, pela palavra, pelo Espírito Santo, o valor de confiar em Deus. Esse aí deve ser o nosso tesouro. De tal forma que você possa dizer: feliz eu sou, porque o Deus de Jacó é o meu auxílio. A minha esperança está em Deus. Esse é o nosso alvo de vida. Essa é a nossa expectativa de vida. Ela ser a condição para compreender como é um tesouro confiar em Deus, como nossa felicidade, como nosso auxílio, como nossa esperança. 3 coisas básicas para se viver bem. Felicidade em Deus. Quem é que não quer ser feliz? Felicidade em Deus. Auxílio. Quem é que não precisa de ajuda? Ajuda de Deus. Esperança. Tem coisa melhor do que esperança. Você pode ter perdido o passado, mas não pode perder o futuro. Tem que ter esperança. Compreender a confiança em Deus é viver a felicidade, o auxílio e a esperança em Deus. A vida é a condição para a compreensão da grandeza divina. Diz o texto bíblico que Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Nós vivemos uma rotina tão assim, limitada, que nós estamos perdendo a capacidade de perceber a grandeza. Porque a gente já não olha para cima, né? A gente já não contempla a grandeza. A gente contempla só o quê? Só o caminho em que a gente anda para o trabalho e para nossas casas. Já percebeu isso? Nós não tiramos mais tempo para nos encantar com o pôr do sol, com o nascer do sol. Para olhar, tirar um tempo, não sei como, né? Mas para uma noite estrelada, para ser esmagado pela grandeza, e para que essa grandeza nos leve a conhecer um Deus grande, que criou isso tudo só com uma palavra: faça-se, haja. Aí a gente estamos nos limitados no pequeno, né? Por isso, para nós, um problema é grande problema. Uma dificuldade é grande dificuldade. Porque nós
estamos acostumados com o pequeno. Quando surge qualquer coisinha maior do que esse nosso costume, a gente parece que é o grande, é o impossível. Mas quando nós começamos a compreender a grandeza de Deus, essas grandezas nossas se tornam pequenas. E a gente diz, se Deus quiser, para Ele é possível. Nosso Deus é grande demais para tudo isso. Você vê assim o sol se pondo, você diz, meu Deus, que grandeza do sol, não, que grandeza de Deus. Se Deus sustenta ele, o sol, o cosmos, os universos, né? Hoje fala que os universos, que não é só um universo. O que é isso em relação a mim, né? Deus me sustentar? É possível, Ele me sustenta. Conheça a grandeza de Deus, viva a vida na perspectiva correta. A vida se torna a condição para compreender a ação de Deus, que faz justiça ao oprimido, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara órfão e viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ou seja, Deus está em todo lugar, Deus tem ação em todo tempo, faz todas as coisas, sustenta tudo, assiste a quem precisa e está pronto a auxiliar a toda classe de pessoa, a todas as pessoas. Isso é Deus agindo. Vida é Deus agindo. Viver é estar à disposição da mão de Deus. Incrível isso. Deus preenche toda a existência, mas como um Deus apático, como um Deus parado, jamais. A nossa vida deve ser essa condição para compreender a ação de Deus em todo tempo, em todo lugar, para todos nós, em todas as circunstâncias. Você está amparado? Está encarcerado? Está cego? Está abatido? É justo? Tem fome? Está oprimido? Diz a Bíblia, diz o salmista, Deus tem uma atitude, tem uma ação, tem uma resposta para cada pessoa em cada necessidade dela. É na vida, é vivendo que você encontra Deus, que Deus encontra você. E por último, a vida se torna a condição para compreender a soberania de Deus. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. O salmista termina o Salmo 146 exaltando a soberania de Deus. Deus reina. Ponto final. Tem coisas que começam, mas vão terminar, vão parar. Porque eterno é Deus. E todo aquele que vive a sua palavra. Tempestade eterna não existe, choro eterno não existe. Reina, é a dor que reina, não é Deus que reina. É o problema que reina, não é Deus que reina. Só existe um rei eterno. Tudo vai passar. Creia, quem permanece é Deus. A nossa vida deve ser a condição para compreender a soberania de Deus. O resto é passageiro, é flor que nasce com força, beleza, pela manhã e ao entardecer você procura, está murcha, sem beleza, foi-se. É a sua dor, é o seu problema, é a sua tristeza, é a sua decepção, é a sua angústia,
não tem trono. Quem tem trono é Deus. Você vai vencer. Isso vai passar. Não desista da vida. Jamais creia na morte. Creia que é vivendo que você encontra Deus e Deus encontra você. É vivendo que Deus te coloca de pé. É vivendo que Deus te abençoa. É vivendo que você louvará a Deus e chegará no seu ponto final, no máximo da sua existência. Ser feliz em Deus. Ser feliz em Deus. Que assim seja com você, com sua família. Que você tenha a verdadeira perspectiva da vida. Ela é para o louvor a Deus. Você tem que evitar as falsas confianças. Você tem que ter compreensão do valor da confiança em Deus, da grandeza do Senhor, de como Deus age em todo o tempo e como Ele reina. É Ele que permanecerá. E é Ele que tem condição de responder de tal forma que você comece a testemunhar como é bom viver para confiar em Deus. Vamos orar. Nos abençoe, Deus, com essa perspectiva de vida. Que bom confiar no Senhor. Te agradeço pela minha vida. Te agradeço pela vida de todos os que estão aqui. Esse dom que o Senhor nos deu. Nada, Deus, pode tirar essa gratidão do nosso coração. Nada. Porque esse é o bem maior. E a nossa vida é o espaço onde o Senhor pode fazer maravilhas. E estamos caminhando para o auge, que é torná-la totalmente uma alegria no Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, a condição de chegar lá. Porque realmente e certamente, Deus, por tua imensa graça, chegaremos em nome de Jesus. Amém.